Bom, eu acabei de assistir, coisa de uns 10, 15 minutinhos atrás, um vídeo que meu amigo Nando Moura publicou no seu canal ontem, dando um verdadeiro puxão de orelha no apresentador Siqueira Júnior. Eu achei oportuno então comentar sobre isso, porque o motivo pelo qual o Nando cobra o Siqueira Júnior, né, que ele dá essa chamada no Siqueira Júnior, é justamente algo que a gente comentou aqui no nosso canal já há coisa de umas 2, 3 semanas atrás, né? E muito do que o Nando falou nesse vídeo de ontem, que eu só consegui assistir hoje, vem diretamente ao encontro de coisas que a gente fala aqui quase que diariamente. Então, eu achei oportuno comentar sobre isso e falar sobre algumas atitudes que o Siqueira Júnior vem tendo e que, ao meu ver, são lastimáveis, tá? Antes, eu só quero mandar um grande abraço para o Gustavo Lázaro. O Gustavo Lázaro tem um canal aqui no YouTube que eu assisto volta e meia e morro de rir, gosto pra caramba do conteúdo dele, né? É um cara muito divertido e que foi extremamente atencioso esse final de semana comigo. Eu mandei a mensagem pra ele, falei: Gustavo, o negócio é o seguinte, meu irmão, os inscritos aqui do canal aqui estão me pedindo pra eu fazer uns react, toda hora eles pedem pra fazer react e eu não faço nem ideia de como faz isso, meu irmão, me ajuda aí, bicho. Eu sou um analfabeto tecnológico, eu tô lá na era ainda do Orkut, entendeu? Do ICQ. Pô, me ajuda aí. Aí ele me explicou lá como é que faz, como é que grava a tela do computador, como é que bota a minha cara. Pô, o cara foi, meu irmão, muito solícito mesmo. Então, Gustavão, um abraço pra você, muito obrigado. Em breve vão sair alguns reacts aqui no canal, graças ao Gustavo. Se vocês não gostarem, vão lá cobrar ele, porque foi ele que me ensinou, tá? E quero falar também pro pessoal que tá quase me batendo, meus queridos inscritos aqui do canal, os casca grossa da pesada, que estão inscritos aqui no canal, me cobrando pra eu ir lá no Flow Podcast. Mas, rapaziada, eu vou amarradão, prometo. Só que os caras têm que me convidar. Não adianta vocês ficarem me cobrando aqui, que eu não posso bater lá na porta dos caras e falar: aí, pô, vim fazer um podcast com vocês aí, um episódio aí. Não, os caras têm que me convidar. Eu não sei se eles teriam a coragem de me convidar, né? Porque aqui o chumbo é grosso e a chance do canal dele ser censurado depois de um episódio comigo é enorme. Mas se eles tiverem coragem de me convidar, eu vou lá amarradão, gosto do trabalho dos caras, gosto do conteúdo dos caras, né? Acho que é muito bacana. Apesar de 80% dos caras que eles convidam lá serem meio, né, água de salsicha, né, serem meio bunda mole, ainda assim eles conseguem transformar o bate-papo em um conteúdo bacana. Eu sempre que eu posso, eu assisto o Flow Podcast. Então vai lá, em vez de vocês cobrarem a mim, cobra eles lá. Pô, chama o brigadeiro aí, chama o brigadeiro aí. Se eles tiverem coragem de me chamar, eu vou lá amarradão, tá? Bom, vamos falar agora da chamada que o Nando deu no Siqueira Júnior. O Nando, né, nesse vídeo que ele publicou ontem, ao meu ver, foi muito feliz nessa cobrada, né, que ele deu no Siqueira Júnior, por conta de uma atitude que, ao meu ver, é algo, inclusive, que a gente falou no vídeo de ontem aqui no nosso canal, né? A flexibilização do que é certo e do que é errado, né? O Siqueira Júnior, ele sempre mete o pau em vagabundo, em sem vergonha, em pilantra, né? O cara que rouba, o cara que não sei o quê. E, no entanto, ele recebeu no seu programa o Flávio Bolsonaro, justamente no dia que o Flávio Bolsonaro deveria ter comparecido à acariação com Paulo Marinho, né, por conta de uma investigação que está em curso, que envolve o nome do Flávio Bolsonaro e que é algo seríssimo, né? Para quem não lembra, a gente comentou sobre isso coisa de umas 3 semanas atrás aqui, justamente sobre esse fato de, no dia da acariação, o Flávio ter fugido da acariação e ter ido lá fazer uma dancinha ridícula no programa do Siqueira Júnior, ele, o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, e mais uma trupe de baba-ovo, né? Todo mundo lá fazendo dancinha ridícula. E, inclusive, no vídeo que eu fiz aqui, na ocasião, eu falei: pô, eu não vou me surpreender se o Flávio tiver usado o nosso dinheiro, né? O dinheiro do povo, para pagar as passagens e essa viagem lá para Manaus para ter ido fazer essa dancinha lá no Siqueira Júnior. Pois é, depois veio a informação que ele realmente usou o dinheiro do povo para fazer essa pataquada lá de fazer dancinha ridícula lá no Siqueira Júnior. E aí, o que o Nando falou ontem é algo que não tem como você questionar, né? Que é o fato do Siqueira Júnior fechar os olhos para os safados que são ali, que são interessantes a ele, né? Flávio Bolsonaro, qualquer... E assim, a única coisa que eu discordo do Nando desse vídeo de ontem é que ele dá uma cobrada no Siqueira, mas com um ar meio de conselho, né? Ele dá: ô Siqueira, pô, cuidado aí, meu irmão, futuramente o pessoal vai te cobrar.
Esse tipo de conselho a gente dá para alguém que está fazendo a cagada e não sabe que está fazendo, né? No caso do Siqueira Júnior, não. Ele, meu irmão, ele está completamente consciente de que ele está fechando os olhos para a safadeza do Flávio Bolsonaro e companhia, porque ele é interessante, entendeu? Então não adianta dar um conselho, não, para ele é única e exclusivamente cobrá-lo da canalice que ele está fazendo, entendeu? De receber no seu programa para fazer uma dancinha um cara que é investigado por desvio de dinheiro público, né? A famosa rachadinha, né? Justamente no dia que ele deveria ter comparecido à convocação que foi feita pelo Ministério Público Federal para que ele fosse fazer a cariação com Paulo Marinho. Paulo Marinho, quem não sabe, era o primeiro suplente na chapa do Flávio Bolsonaro, ou seja, estava na mesma chapa concorrendo junto do Flávio Bolsonaro ao Senado. E ele acusa o Flávio Bolsonaro de ter tido informações privilegiadas da polícia de que estouraria, então, a Operação Furna da Onça. E que, de fato, estourou, né? E essa operação investigava justamente rachadinha, funcionários fantasmas, etc, etc, nos gabinetes ali dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. E coincidências, essas coincidências que acontecem no Brasil, né? Por coincidência, pouquíssimos dias antes da Operação Furna da Onça acontecer, o Flávio Bolsonaro foi lá, exonerou o Queiroz, tirou o Queiroz do gabinete, sai daqui, meu irmão, vai dar merda, sai, né? E teve o lance da filha do Queiroz também, funcionária fantasma, né, pai, etc. Resumindo, né, os indícios, né, qualquer um que tenha 2 neurônios consegue entender tudo que o Flávio Bolsonaro fez em questão de rachadinha, em questão das informações privilegiadas por parte da polícia, né? E ele foge das investigações como o diabo foge da cruz, né? Ele já tentou parar mais de 10 vezes a investigação sobre ele no caso das rachadinhas, né? Ele fugiu da cariação com o Paulo Marinho, foi lá fazer a dancinha no programa do Siqueira Júnior. E o Siqueira Júnior, que mete o pau em todo mundo que faz coisa errada, né? Você, não sei o quê, bababá. Em relação ao Flávio Bolsonaro, ele não só não critica, como faz uma dancinha ridícula junto com ele. Isso é o que virou a mídia brasileira, né? Tanto se falava da mídia em relação à esquerda, né? Que a mídia era comprada pela esquerda. E o próprio, hoje, presidente Jair Bolsonaro, na época, deputado federal, criticava muito isso. Falava, a mídia é comprada, aí Folha de São Paulo, a Globo, eles recebem dinheiro do governo, isso é um absurdo. Falava tanto sobre isso, né? E que agora ele segue no mesmo modus operandi da esquerda, só mudou os canais, né, os conglomerados, né? Antes era Folha de São Paulo, Globo, agora é SBT, Record, Jovem Pan, né? Só mudou o destino, mas continua colocando dinheiro do governo, ou seja, dinheiro do povo, para que algumas emissoras possam fazer um trabalho não de jornalismo, e sim de assessoria de imprensa, porque Jovem Pan, SBT, Record, eles não fazem jornalismo mais em relação ao governo federal. É assessoria de imprensa. Né? Eles são um puxadinho da SECOM. E aí, o Nando fala muito bem a respeito dessa questão do Siqueira Júnior resolver optar por fechar os olhos para esse tipo de coisa. E isso é curioso que a gente falou ontem, né? Também aqui no canal a gente fizemos um vídeo sobre o Márcio Smelling, e eu falei algo que eu sempre falo aqui no canal, que você flexibilizar o que é certo o que é o certo e o errado, né, dependendo de quem realiza o ato, né, se é um amigo meu ou um inimigo meu, você flexibilizar isso é uma característica típica dos canalhas, dos mau caráteres, dos sem vergonhas, né? E é justamente o que o Siqueira está fazendo, né? O Siqueira é um cara divertido, é um cara que tem muita presença de espírito, é um cara muito talentoso no que faz, só que está optando ser um canalha a partir do momento que ele flexibiliza o que é certo e o que é errado, a partir do momento que ele tenta, né, flexibilizar a verdade de uma forma geral para que possa, então, proteger aqueles que lhe interessam. Tem muito apresentador e jornalista fazendo isso, seja por dinheiro, que vem da SECOM, ou seja, por conta de likes, curtidas e audiência, né? A gente vê o próprio Caio Coppola, é um cara que sempre jogou dessa forma, né?
aonde está a torcida, ele vai junto. E o Siqueira está fazendo a mesma coisa. Para mim, é um canalha. Tá? Na minha opinião, é um canalha por fazer isso. Então a única coisa que eu discordo do Nando não é no conteúdo da sua mensagem. Eu achei perfeito e concordo plenamente. Eu só acho que não adianta ele tentar dar um conselho para o Siqueira, porque o Siqueira está muito consciente do que está fazendo, o que é ainda mais lastimável, né? Um grande abraço para o meu amigo Nando Moura, um grande abraço para o Gustavo Lázaro e muito obrigado a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Se não tiver inscrito ainda, se inscreve, dá um like no vídeo e vamos que vamos.